Você hesita quanto à existência de um chamado celestial em sua vida? Por vezes, sente que o Criador o destinou a realizar algo extraordinário, mas encontra-se perplexo sobre a natureza dessa missão? Existe a possibilidade de você ser um dos eleitos pelo Altíssimo? Acompanhe esta exposição até o desfecho, pois iremos revelar 9 indicadores que evidenciam sua seleção divina. Ao término, suas incertezas e confusões serão dissipadas. Você terá convicção sobre os desígnios de Deus para sua existência. Esteja receptivo a uma manifestação divina neste momento. Antes de prosseguirmos, caso seja novo neste canal, não esqueça de se inscrever e ative as notificações. Assim, receberá iluminação proveniente da sabedoria divina, o que promoverá uma transformação permanente em sua vida. O Senhor constantemente elege determinados indivíduos para concretizar seus propósitos na Terra. Ele os posiciona em variados âmbitos, cada um com um projeto singular. Esses escolhidos são os instrumentos pelos quais Deus alcança o mundo em tarefas específicas. O Altíssimo lhe concede uma distinção notória entre você e outros que desempenham funções similares. Isso ocorre porque ele imprime em você um selo, identificando-o como seu emissário para essa missão particular. Pode ser desafiador discernir a mensagem divina direcionada a você como indivíduo. Talvez você tenha um vislumbre de que deve empreender uma tarefa, mas não esteja certo se foi escolhido por Deus para realizá-la. Por isso, é crucial compreender se o Senhor tem uma missão especial reservada para você. Quando Deus estabelece um plano divino para sua vida, Ele não o mantém em sigilo. Ele o revela a você, pois deseja que suas ações se alinhem ao projeto que Ele delineou para sua existência. Portanto, se você está entre os eleitos de Deus, pode ter certeza de que Ele já começou a lhe enviar sinais. É possível que você ainda não esteja ciente de que é Deus se comunicando com você, mas com esta exposição, você obterá clareza. Então, quais são os 9 sinais de que você foi escolhido? O primeiro é a intencionalidade sobre sua vida. À medida que você se dedica a fortalecer sua jornada cristã com Deus, Ele começa a fazer contribuições para a sua existência. Ao intensificar sua comunhão com Ele, você perceberá mudanças. Haverá uma diferença na forma como Ele se relaciona com você, especialmente se você for um dos escolhidos. Deus solicitará que você realize ações que podem parecer incomuns do ponto de vista convencional. Ele fará certas exigências que não seriam feitas a outros cristãos ao seu redor. Essas demandas serão peculiares a você. Sempre que Deus desejar que você execute algo, Ele garantirá que você esteja preparado. Ele o equipará com tudo o que julgar necessário para a sua jornada. Você descobrirá que Deus insiste mais em você do que no cristão comum. Tome Sansão como exemplo. Por estar destinado a cumprir um propósito maior, Deus deu instruções rigorosas aos seus progenitores. Sua mãe começou a obedecer às orientações divinas mesmo antes de seu nascimento. Ela foi proibida de consumir certos alimentos durante a gestação. Na verdade, Deus até estabeleceu instruções específicas para o cabelo dele. Juízes 13, versículo 45 diz: Agora, observe que você não deverá beber vinho ou outra bebida fermentada, nem comer nada impuro. Você engravidará e dará à luz um filho cuja cabeça jamais será tocada por uma navalha, pois o menino será um nazireu, consagrado a Deus desde o ventre. Ele iniciará a libertação de Israel das mãos dos filisteus. Observe que as instruções que Deus deu aos pais de Sansão não eram intrinsecamente erradas, mas por ele ser um dos escolhidos de Deus, essas orientações eram específicas para ele. No Novo Testamento, você pode observar que Deus era meticuloso quanto aos nomes de certos indivíduos. O caso inaugural que analisaremos é o de João Batista, narrado em Lucas, capítulo 13, versículo 17. Uma entidade celestial manifestou-se a um indivíduo denominado Zacarias, anunciando-lhe que ele se tornaria progenitor de um varão. O mensageiro divino instruiu Zacarias a nomear o infante de maneira específica, pois não se trataria de uma criança comum. Contudo, Zacarias mostrou-se cético, incapaz de dar crédito às palavras do ser angelical. Como consequência de sua incredulidade, o anjo privou Zacarias da faculdade da fala. Não obstante, o Altíssimo assegurou que o rebento vindouro receberia o nome por ele designado. Em Lucas, capítulo 1, versículos 59 a 63, lemos que no 8º dia após o nascimento,
Quando vieram para realizar a circuncisão do menino, intentavam nomeá-lo em homenagem ao pai. Todavia, sua genitora interveio, afirmando que ele deveria ser chamado João. Os presentes argumentaram que tal nome era incomum em sua linhagem familiar. Recorreram então a Zacarias, por meio de gestos, para que este expressasse sua vontade quanto à nomenclatura da criança. Para o assombro de todos, ele solicitou uma tábua e nela grafou: "Seu nome é João." No mesmo instante, sua capacidade de falar foi restaurada. Os circunstantes maravilharam-se, reconhecendo que aquela criança era um eleito divino, pois a mão do Senhor repousava sobre ele. O exemplo subsequente concerne a Jesus, conforme relatado em Lucas, capítulo 1, versículo 31. O ser celestial que se apresentou a Maria foi preciso quanto à denominação que o Salvador receberia. Esta é uma das formas pelas quais o Criador demonstra sua intencionalidade para com aqueles que ele elege para caminhar ao seu lado. O Altíssimo pode começar a fornecer-lhe diretrizes sobre questões pessoais. Pode ser uma orientação para intensificar seu envolvimento com as Escrituras ou manter um regime de orações particular. Talvez ele solicite que você observe um calendário de jejum distinto de seu compromisso habitual, ou que modifique algo em sua indumentária, ou ainda que realize retiros em intervalos específicos. Ao vivenciar tais experiências, é provável que o Senhor tenha uma missão reservada para você. Que outros indicadores podemos identificar? O segundo sinal manifesta-se através de instruções constantes do Espírito Santo. Quando você é um escolhido do Altíssimo, ele frequentemente tornará sua visão para sua existência cristalina. Você terá clareza sobre o que Deus deseja que você realize. As dúvidas se dissiparão, pois ele reiterará as mesmas palavras continuamente. Sua voz ressoará em seu subconsciente, apontando persistentemente para aquela tarefa específica que ele deseja que você execute. Uma das vias pelas quais o Criador se comunica conosco é por intermédio do Espírito Santo. À medida que você prioriza o cultivo de seu relacionamento com Deus, você amplifica a atuação do Espírito Santo em sua vida, o que proporciona a ele a oportunidade de revelar-lhe os desígnios divinos para sua existência. É crucial recordar que o Senhor se importa com a maneira como você vive. Ele anseia que você exista em conformidade com seu propósito. Portanto, se ele tiver uma missão para você, ele não a manterá oculta. Ele elucidará seu papel. Antes do nascimento de João Batista, o mensageiro celestial que apareceu a seu pai foi específico sobre qual seria a missão de João. Em Lucas, capítulo 1, versículos 15 a 17, lemos: "Ele será pleno do Espírito Santo desde o ventre materno. Ele reconduzirá muitos do povo de Israel ao Senhor, seu Deus. E ele precederá o Senhor, no espírito e poder de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos e os desobedientes à sabedoria dos justos, a fim de preparar um povo disposto para o Senhor." Havia um preceito para a jornada de João, pois Deus já havia delineado seu propósito. O mesmo pode aplicar-se a você. Quando você se dedica ao estudo da Palavra de Deus, você ouve a voz do Espírito Santo. Você o encontra dialogando com você sobre o porvir, falando-lhe de grandiosos sonhos e visões. Se o Altíssimo se comunica dessa forma, então certamente há um chamado em sua existência. No que concerne às questões da vontade divina para você, ele se esforça para assegurar que você tenha convicção. Ele o auxilia a compreender o que ele está lhe solicitando. Por essa razão, ele buscará diversos canais para se comunicar com você. Pode ser através de outras pessoas, para confirmar seus desígnios. Ele pode reiterar algo que já havia lhe transmitido anteriormente por meio de seus instrumentos, ou até mesmo através de mensagens cristãs ou cânticos de louvor. É por isso que é crucial que você cultive conscientemente sua jornada com o Criador, pois isso lhe permitirá ser sensível ao terceiro indicador divino: talentos e dons singulares. Você anseia saber se é um dos eleitos de Deus? Não é necessário buscar muito longe. Basta olhar para dentro de si mesmo. Examine seu íntimo para identificar esses dons especiais, graça e talentos. Se você for um escolhido, o Senhor sempre lhe concederá a graça necessária para cumprir o propósito que Ele designou para você. Deus o fez distinto dos demais pelos talentos únicos que Ele depositou em você. Mesmo que ainda não estejam plenamente desenvolvidos, eles já residem em seu ser. Sua habilidade singular o ajudará a se destacar onde outros encontram dificuldades.
É assim que você reconhece que Deus o está convocando para uma tarefa especial. Se você estiver em dúvida, lembre-se de que muitos afirmam que a vontade de Deus para sua vida não é tão diferente de seus talentos. Observe se certas habilidades são naturais para você, enquanto outros se esforçam para realizá-las. Seu caso será diferente porque essas habilidades fluem naturalmente em você. Se você descobrir que tem aptidão para o canto, para proferir palavras de conforto a pessoas em aflição, ou mesmo se for habilidoso com crianças, na culinária ou com números, não subestime essas capacidades. É o Senhor se manifestando a você sobre seu propósito divino. Você também não conseguirá ocultar esses talentos das pessoas ao seu redor. Elas perceberão essas qualidades em você porque seus dons vêm acompanhados de um entusiasmo natural. Há sempre uma disposição para participar de atividades relacionadas a eles. Você se verá constantemente atraído a envolver seus talentos, e as pessoas inevitavelmente os notarão. Outro indicador de que Deus está chamando você através de seus talentos são os elogios que você recebe. Você é congratulado toda vez que realiza sem esforço aquela atividade em particular. As pessoas o encorajam e sempre o observam com admiração ou espanto. Se isso ocorre, você está no caminho certo e pode seguir essa trilha. O quarto sinal de que você é um dos escolhidos de Deus é um senso de viver retamente. Embora o Altíssimo ame a todos e tenha entregado seu Filho por esta causa, ele ainda foca em alguns indivíduos. Essas são as pessoas que ele chamou para viver um propósito divino. Se você é o eleito de Deus, ele garantirá que você faça da vida justa uma prioridade absoluta. A verdade é que o Senhor não pode utilizar qualquer um para seus propósitos elevados. Os instrumentos que o Altíssimo seleciona para sua obra necessitam passar por um processo de consagração. Como está escrito em 2ª Epístola a Timóteo, capítulo 2, versículos 20 e 21. Numa residência grandiosa, não existem apenas utensílios de metais preciosos, mas também de madeira e argila. Alguns são destinados a funções nobres, outros a tarefas cotidianas. Aqueles que se purificarem das impurezas se tornarão instrumentos para propósitos elevados, santificados, úteis ao Mestre e preparados para toda boa obra. Viver uma existência livre de transgressões é fundamental para o Criador, especialmente se você almeja realizar feitos grandiosos para sua glória. Por isso, ele o impele a uma vida de santificação. Se você tem experimentado essa sensação de pertencimento a Deus, quase como se tivesse se tornado sacro, é porque o Senhor está se aproximando de você, estimulando-o a uma conduta virtuosa. Quando você se percebe constantemente consciente de que seu corpo é o santuário do Altíssimo, particularmente diante das tentações, é crucial que você preste atenção. Esse senso de retidão será tão intenso que permanecerá presente mesmo quando sua postura em relação a Deus for prejudicial à sua vida terrena. Isso ocorreu com José no Antigo Testamento. Ele estava tão determinado a agir corretamente e viver em reverência a Deus que estava disposto a enfrentar as consequências de recusar os avanços da esposa de seu senhor. Em Gênesis, capítulo 39, versículos 9 e 10, lemos: "Ninguém nesta casa possui mais autoridade do que eu. Meu senhor nada me negou, exceto você, por ser sua esposa. Como poderia eu, então, cometer tal ato perverso e pecar contra Deus?" E embora ela o assediasse diariamente, José recusava-se a deitar-se com ela ou mesmo estar em sua presença. Você experimentará uma força incomum para evitar situações que Deus não deseja que você se envolva. Prestará atenção aos relacionamentos que cultiva e se esforçará para agradar ao Senhor em seu modo de viver. Começará a sentir a presença divina em sua vida, trabalhando para aprimorá-lo. Quando ele começar a eliminar hábitos e ciclos nocivos de sua existência, regozije-se, pois você é um de seus eleitos. Ele está refinando você, já que só é possível servir ao propósito divino a partir de um estado de retidão. O quinto sinal de que você é um dos escolhidos de Deus é o sentimento ou necessidade de auxiliar o próximo. Qualquer pessoa que o Altíssimo selecione para realizar sua obra deve ter um coração voltado para as pessoas. Isso significa que você deve ser alguém que genuinamente se preocupa com o bem-estar alheio. Deus não escolherá alguém que ele não possa usar para impactar positivamente a vida das pessoas no mundo. Lembre-se de que os eleitos do Senhor são designados para criar influência em quaisquer esferas em que se encontrem,
mas sua qualidade essencial será o amor pela humanidade e a disposição de servir aos outros, demonstrando compaixão. Você deve ter um coração que sempre busca priorizar o próximo e assegurar seu conforto. Você possui uma atração em comum por pessoas, especialmente aquelas que enfrentam desafios de saúde mental? Sente-se apaixonado por educar crianças pequenas? Talvez sinta o impulso de tomar iniciativas que ajudem a fornecer abrigo e alimento aos necessitados. Se você frequentemente se encontra oferecendo soluções para problemas que afligem os outros, pode estar sendo preparado para a missão que Deus tem para você. Sempre que o Altíssimo o escolhe para uma causa em prol da humanidade, Ele primeiramente preenche seu coração com compaixão. Você simplesmente se verá conectando-se aos problemas que essas pessoas enfrentam. Em algumas ocasiões, Deus pode conduzi-lo através das mesmas circunstâncias que as pessoas que Ele deseja que você auxilie, para que você possa compreender profundamente suas necessidades e desafios. O motivo pelo qual o Altíssimo permite que você passe por certas provações é para que você possa superar esses obstáculos e aprender como melhor auxiliar aqueles que atravessarão situações semelhantes. O Senhor pode dirigir sua atenção para infantes desamparados nas vias públicas, ou talvez para sobreviventes de agressões sexuais e violência doméstica. Se você perceber uma forte empatia em relação a um grupo específico de indivíduos, é possível que o Criador esteja lhe convocando para assisti-los como um de seus eleitos. O sexto indicador de que Deus está lhe chamando para um propósito mais elevado são os períodos de adversidade e as batalhas espirituais que você enfrenta. Como um escolhido, é natural encontrar-se em circunstâncias que parecem contratempos. Frequentemente, você se sentirá sobrecarregado devido a crises profissionais ou familiares. Você se verá constantemente em posições onde precisa manter-se resiliente e ser uma fonte de vigor para os outros, mesmo enquanto atravessa momentos turbulentos. Quando você se depara com situações como experiências de quase morte, decepções ou desafios inesperados, é provável que o adversário esteja atuando. Na maioria das vezes, você enfrentará as batalhas mais árduas e poderá ter dificuldade em obter auxílio, mesmo estando rodeado de pessoas. Parecerá que todas as portas se fecharam para você. O inimigo conhece os planos divinos para sua vida e fará o possível para frustrá-los. É por isso que muitos escolhidos enfrentam ataques espirituais intensos. Quando o adversário percebe que não pode detê-lo, ele erguerá obstáculos em seu caminho para desviá-lo. Tentará afastar sua atenção da missão que Deus colocou em suas mãos. O inimigo buscará qualquer meio para limitá-lo. Em momentos como esses, você experimentará um ataque ao seu relacionamento com o Altíssimo. Ele tentará fazer com que você duvide dos desígnios de Deus para sua vida, atormentará sua saúde e trará tentações aparentemente irresistíveis. Procurará mantê-lo preso ao sentimento de culpa do passado para que você se afaste da presença divina. Se você se encontra passando por essas provações, está atravessando testes de fé como um escolhido. Por isso, deve sempre buscar forças em Deus a cada dia. Não pense que pode superar esses desafios apenas com seus próprios esforços. Confie nos caminhos do Senhor e apegue-se a Ele para obter libertação. Em outros momentos, você deve aprender a ser paciente nas tribulações, pois Deus também aproveita essas ocasiões para prepará-lo para a tarefa que lhe aguarda. O sétimo sinal que você deve observar é a direção divina. Deus sempre assume o papel de pastor para seus escolhidos. O motivo pelo qual ele faz isso é para assegurar que eles não tomem o caminho errado. Seus olhos de orientação e suas instruções os impedem de se atrasar ou cometer equívocos. Assim, Deus sela sua orientação para você através de instruções precisas. Se você notar que o Altíssimo continua lhe guiando com diretrizes claras sobre o que fazer, quando você o encontra em cada passo que dá, impelindo-o na direção correta, é porque ele tem um propósito específico para você. Sempre há uma razão para as ações de Deus. Sempre que ele lhe confia uma tarefa especial, ele não o abandona. Está sempre presente, corrigindo e instruindo-o sobre o que deve fazer em cada momento. Quando o Altíssimo designou Moisés como seu emissário para libertar os israelitas do jugo do faraó, ele assegurou a Moisés que não enfrentaria essa jornada sozinho. Diante das incertezas de Moisés sobre a missão que lhe era confiada, o Senhor lhe ofereceu uma garantia. Em Êxodo, capítulo 3, versículo 12, está escrito: "Estarei contigo, e isto te será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado o povo do Egito,
servireis a Deus neste monte. A presença divina ao seu lado é também uma evidência de que Deus o convocou para um propósito extraordinário. A natureza das instruções que o Criador transmite aos seus eleitos raramente envolve tarefas simples. Frequentemente, Deus solicitará que você realize ações que alterarão completamente o curso de sua existência. Haverá situações em que você achará árduo obedecer. Um exemplo disso são as orientações que ele deu a Abraão. Deus o escolheu para ser o patriarca das nações, mas Abraão teve que passar pela prova da obediência quando o Senhor lhe ordenou que deixasse sua terra natal e todos os seus familiares. Ele aprendeu a confiar em Deus diante do desconhecido. Quando o Altíssimo pediu a Abraão que oferecesse seu único filho, essa instrução testou a lealdade de Abraão ao Senhor. De maneira semelhante, a maioria das instruções divinas para você servirá para testar sua fé, ajudando-o a desenvolver confiança em Deus enquanto Ele o guia pelo caminho do propósito. Por isso, é crucial que você aprenda a estar atento às orientações divinas e a segui-las com ações concretas. O oitavo sinal a ser observado são os sonhos e visões. Esta é uma das formas pelas quais Deus se comunica com seus escolhidos. O Senhor pode se manifestar através de sonhos, como fez com José, revelando-lhe claramente que ele seria elevado a uma posição de grandeza, embora suas circunstâncias presentes não refletissem o que Deus lhe havia mostrado. José ainda era o eleito divino para liderar em um período de escassez no Egito. Quando Deus lhe apresenta esses sonhos, não os descarte. Certifique-se de guardá-los em seu coração e acredite em sua realização, não importa quanto tempo leve para se manifestarem. À medida que você se dedica à leitura diária das Escrituras, poderá experimentar sonhos, visões ou mesmo convicções sobre um tema específico. Interprete isso como uma comunicação divina. Se esses pensamentos específicos persistirem em diferentes encontros que Deus lhe proporciona, esteja atento, pois o Senhor está escolhendo você. Outra maneira pela qual Deus demonstra que você é um de seus eleitos é através dos sinais que Ele oferece. Quando Ele quis provar a Moisés que o havia chamado para confrontar o faraó, Deus buscou atrair sua atenção por meio de sinais. Em Êxodo, capítulo 3, versículos 2 a 4, lemos: "E o anjo do Senhor lhe apareceu em uma chama de fogo, no meio de uma sarça. E Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então Moisés disse: Agora me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que se virava para ver, bradou Deus a ele do meio da sarça, e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: Eis-me aqui. Foi nesse momento que Deus falou com Moisés sobre a missão que ele deveria cumprir. Portanto, esteja atento aos sinais que Deus lhe mostra, pois eles são uma confirmação de que você é seu escolhido. O nono indício é que você frequentemente recebe responsabilidades de liderança. Deus confere a todos os seus escolhidos uma habilidade natural para liderar os outros, e mesmo quando não estão preparados, Ele os molda através de processos essenciais. Essas fases revelarão as aptidões de liderança que Ele depositou neles. Se você se encontra no comando de certas funções e responsabilidades, sempre realizando um trabalho excepcional na gestão das pessoas sob seus cuidados, isso pode ser a maneira de Deus informá-lo de que Ele tem planos maiores para você. Se você constantemente se vê em posições onde precisa fornecer soluções, seja entre seus pares ou pessoas mais velhas, então Deus está se aproximando de você. Quando essas oportunidades surgem, observe como você lida com elas. Você sempre tem um desempenho excelente, mesmo que inicialmente inseguro? Se este é o seu caso, então Deus fez de você um líder. Quando você continua se encontrando em posições de autoridade sobre as pessoas, pode ser um sinal de que Deus está preparando-o para liderar indivíduos ou administrar finanças, negócios e contratos. Mesmo quando você não se sente preparado para isso, deve aprender a confiar em Deus ao longo do processo. Moisés não estava pronto, nem Gideão. Eles se consideravam insignificantes no plano divino, mas Deus lhes mostrou o quão comprometido Ele está em auxiliar aqueles que Ele escolhe. Agora que você compreende os sinais que Deus utiliza para comunicar que você é seu escolhido, vamos examinar certas ações que você deve tomar. É fundamental que você aceite a vontade perfeita de Deus para sua vida. Não fuja do seu propósito divino. Abrace o fato de ser um vaso de honra para o Senhor. Desenvolva um estilo de vida baseado na oração,
pois ela pode esclarecer quaisquer dúvidas que você possa ter sobre seu chamado divino. Sempre acredite que você é capaz de executar as instruções que Deus lhe transmite. O Senhor não lhe confiaria uma tarefa sem primeiro equipá-lo para realizá-la. Ele sempre libera graça e força para ajudá-lo. Faça o que Ele ordenou. Confie em Deus, mesmo quando suas instruções parecem difíceis de seguir. Ele nunca o desviará do caminho correto. Lembre-se de que Deus tem interesse em sua vida. Quando você lhe dá acesso, Ele fornece orientações. Portanto, comprometa-se a construir seu relacionamento com Deus para que possa identificar sua voz quando Ele se comunicar com você. Não guarde para si os talentos que Ele lhe concedeu. Você deve desenvolvê-los e utilizá-los. Não poderá manifestar-se plenamente se não se dedicar ao refinamento de seus dons. À medida que você continua a se aprimorar, chegará o momento em que Ele o colocará em evidência para que o mundo o veja. É então que você poderá influenciar as pessoas, mas primeiro deve estar disposto a trabalhar no que já possui. É necessário passar pelo processo de transformar esse potencial bruto em um bem valioso que Deus possa usar para abençoar a vida de outros. Você deve viver uma vida limpa e livre do pecado, pois este pode impedi-lo de cumprir a vontade de Deus. O Senhor não pode tolerar o pecado, e você estaria fora de seu alcance. Por isso, é crucial que você tome a decisão diária de viver uma vida que agrade a Deus. Para comungar plenamente com o divino, é necessário abandonar tudo aquilo que o afasta de sua presença. Compreenda que para colaborar eficazmente com o Senhor, você precisa ser um instrumento purificado. Por isso, implore ao Altíssimo a bênção de levar uma existência imaculada. Viver retamente também é a maneira pela qual o Criador prepara aqueles que Ele convoca para sua missão terrena. Mantenha sua fé inabalável enquanto Ele o guia em direção ao seu destino predestinado. Vamos falar com Deus em oração. Senhor Jesus, exalto vossa benevolência para comigo. Tendes sido extremamente generoso, e vossa influência é manifesta em minha trajetória terrena. Vossa mão me amparou com segurança. Sois meu guardião e protetor. Diariamente, usufruo das dádivas de vosso amor. Sou grato por me manter no aconchego de vossos braços ao longo de todos esses anos. Agradeço-vos por vossa misericórdia, que em épocas passadas me concedeu acesso à vossa presença. Sempre perdoastes minhas faltas e me concedestes vigor para seguir vossos ensinamentos. Quando minha força fraqueja, presto-vos homenagem por vossa constante bondade. Sou grato por me eleger. Vosso sangue me permitiu acesso ao vosso plano. Sou reconhecido, Senhor. Rogo que me purifique de todas as minhas imperfeições. Por favor, esquadrinhe meu coração, identificando todos os aspectos que não se alinham com vossa vontade para mim, e santifique-me. Imploro que me conceda a graça de realizar apenas aquilo que vos agrada. Busco vosso auxílio em minha vida hoje. Não posso me preparar sozinho para o propósito que reservastes para mim. Peço que comeceis a desvelar meus olhos para a obra que planejastes em minha vida. Assim como fizestes Moisés ciente, ajudai-me a compreender, por meio do Espírito Santo, aquilo para o qual sou chamado. Rogo que me permita manter meu olhar fixo em vós quando as tentações surgirem. Necessito do amparo do Espírito Santo para me manter sob controle. Permiti que ele aguce minha sensibilidade à voz divina quando o maligno tentar incutir pensamentos inadequados. Edifico minha mente em vossa palavra cotidianamente, que ela se torne a meditação de meu coração e meu padrão de vida. Peço-vos força para suportar esses processos. Utilizai-os para me preparar para vossos desígnios. Ensinai-me a resistir e confiar em vós quando for árduo perseverar. Concedei-me a sabedoria para saber como agir diante dessas provações. Preciso de vossa ajuda para aproveitar ao máximo esta fase, Senhor. Através deste processo, fazei emergir o melhor de minha vida para a vossa glória. Auxiliai-me a perseverar. Ensinai-me a recordar que estais sempre comigo, mesmo quando não posso sentir vossa presença ao meu lado. Suplico que me ajudeis a demonstrar compaixão aos outros. Ensinai-me a encontrar formas de abençoar as pessoas. Concedei-me a graça de desenvolver os talentos e dons que depositastes em mim, e instruí-me a compreender vosso propósito em minha vida, para que eu possa utilizá-lo unicamente para a vossa glória. Obrigado, Senhor, pois vossos olhos estão sobre mim.
Estais zelando por mim com amor e me conduzireis em vossa vontade para minha vida. Em nome de Jesus, amém. Se esta mensagem foi uma bênção para você, por gentileza, inscreva-se neste canal para continuar se inspirando. Que Deus o abençoe.